Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza. Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, de sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs e até mesmo da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do Evangelho de cada dia, caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso Evangelho de cada dia, hoje temos a celebração do Dia da Independência no nosso país. É dia de mostrar o nosso amor pela pátria. Mas como? Fechar os olhos diante de tantas injustiças, de tanta falta de fraternidade no nosso meio. Por isso também é um dia de lutarmos pela independência no sentido mais pleno, de sermos um povo fraterno, justo, uma nação de paz. Como viver tudo isso quando hoje temos tantos fatos que balançam toda a nossa estrutura política, social, que geram tanta insegurança? Como podemos lutar pela paz quando somos ameaçados até por uma potência estrangeira de interferir na nossa vida, na nossa soberania? São fatos graves que nós devemos colocar diante de Deus nesse dia da independência, crescer no amor à nossa pátria, sim, mas, sobretudo, lutar por um mundo de paz, de igualdade, de fraternidade e de amor. 7 de setembro, Dia da Independência. Mas é também o nosso 23º domingo do tempo comum. E a lição do Evangelho de hoje, como sempre, é muito desafiadora. Nós estamos caminhando com Jesus. No decorrer da sua viagem, ele vai ensinando as suas lições aos discípulos e estão se aproximando de Jerusalém, onde será o grande momento, o grande desafio da cruz e da ressurreição. Jesus sobe o tom da sua exigência. Nós temos no Evangelho de hoje uma maneira muito clara da sua proposta, dizendo que nem todos podem ser discípulos. Aquele que não é capaz de ser desapegado, essa é a grande exigência que Jesus repete muitas vezes. Quem se apega às coisas desse mundo, seja aos bens, seja mesmo aos afetos mais legítimos, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seja a sua própria vida, quem se apega não é capaz de ser de fato alinhado com ele até a cruz. Essa é a verdade nua e crua que Jesus coloca hoje diante de todos nós. A salvação é para todos, sim. O convite é para todos, mas é uma decisão de cada um seguir ou não Jesus com as suas exigências. Ele não engana ninguém. Ele não oferece só benefícios. Oferece sim o benefício da salvação. Oferece sim o benefício de uma vida equilibrada, justa, sábia. Oferece sim ensinamentos que são divinos, mas oferece também a sua cruz, e isso ele coloca muito no condicional. Se alguém quiser me seguir, ou seja, todos são convidados, ninguém é forçado a ser cristão. Agora, o que nós não podemos é ser cristãos só aceitando aquilo que é agradável, o que é bom, o que é confortável, o que combina com o nosso próprio pensamento. Isso seria fácil demais, mas não teria a contrapartida que é justamente aquilo, a porta estreita que Jesus fala sempre, que conduz à salvação. Por isso,
ele coloca como ponto fundamental o desapego dos bens, o desapego das relações mais queridas. É doído a gente ouvir o Evangelho dizer que não posso ser apegado a meu pai, a minha mãe, meus irmãos. Jesus não era contra a família, ele tinha uma família querida. Porém, ele deixa claro que a família, por mais querida que seja, não pode ser empecilho para abraçar a causa do reino. Ou seja, uma família cristã não é só aquela que reza de vez em quando, ou vai na missa, ou batiza os filhos. A família cristã que segue Jesus, a família de discípulos de Jesus, é aquela onde os seus princípios, a sua proposta de vida é aceita integralmente, inclusive nas suas maiores exigências, que são o serviço, a humildade, a generosidade, a partilha, o esquecer de si mesmo para abraçar a cruz. Portanto, o que Jesus deixa muito claro é que ele pede que a gente abra mão daquilo que a gente mais quer bem e que a gente acolha e abrace aquilo que a gente menos quer, que é a cruz, que é o sacrifício. Quando ele fala de maneira tão clara, nós devemos colocar a mão na consciência. Qual é a nossa escolha? Seguir superficialmente a fé só naquilo que ela nos agrada? Não é essa a proposta de Jesus. Acolher tudo isso que Jesus nos oferece, a misericórdia divina, o perdão, a paz, a luz, mas com os sofrimentos de cada dia, com o abraçar da cruz voluntariamente, com o desapego dos bens, é algo que nós devemos pensar se é isso mesmo que nós queremos. E como é uma decisão pessoal, Jesus coloca no Evangelho de hoje duas pequenas comparações. A primeira comparação é da construção. Quem vai construir uma casa? Quem vai construir uma torre? Senta primeiro, calcula, vê se ele tem condição de dar conta de pagar essa construção até o fim. E daí se coloca em construção, para que os vizinhos não digam, olha, ele começou, mas não terminou. Né? As exigências do Evangelho são esse cálculo que nós devemos fazer. Temos condição de abraçar inteiramente a fé ou vamos deixá-la pela metade, como muita gente faz? Quando começa no caminho de Cristo, mas quando as exigências são grandes, se afastam, desistem, se cansam. Era muito católico, vinha sempre na igreja, mas tinha uma exigência assim ou assado e acabou se afastando. Acabou não concluindo a sua vida dentro da proposta de Cristo. Esse é o significado dessa comparação da torre, da construção da casa. Construir a casa até o fim significa levar a vida inteira até o fim, levar o caminho todo nosso com Jesus até a cruz. A outra comparação que Jesus faz é a da guerra. Ele fala que se alguém vai sair para a guerra e o inimigo está ali com 20 mil soldados, será que eu com 10 mil eu consigo vencê-lo? Se eu acho que não é possível, segundo a comparação de Jesus, esse rei que parte com 10 mil deve ir ao encontro do outro com seus emissários para negociar a paz. Ou seja, calcular, saber com certeza quais são as exigências, faz com que a gente gradualmente consiga o nosso objetivo de ser cristão e não de uma vez só. Essa questão de negociar a paz é uma questão difícil, porque a gente ou acha que tem que ir com tudo e perdendo ou ganhando, ou a gente corre da dificuldade, do desafio e diz, eu não vou nem enfrentar. Jesus diz, não, é preciso negociar a paz, ou seja, pesar com certeza aquilo que eu consigo fazer, aquilo que está dentro dos meus limites e aí colocar diante de Deus também as minhas fragilidades, as minhas fraquezas. Deus acolhe a cada um de nós como nós somos.
Mas é importante que nós tenhamos consciência de que aquilo que o Senhor exige é o ponto alto, é o top do ser cristão, e que nem todos chegam até essas virtudes heróicas que nós vemos, por exemplo, nos santos e santas. Somos convidados, sim, a abraçar com todas as nossas forças, mas conhecendo as nossas limitações. O Evangelho de hoje nos deixa tão claro que nós não podemos dizer de forma alguma que não sabíamos que tinha essas exigências quando a gente abraçou a fé. Deus ajude e nós tenhamos sempre coragem de enfrentar cada uma dos nossos desafios e vencer com Cristo. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.